Olá, amigos, tudo bem? Feliz de recebê-los novamente. É, Como vocês sabem, é o CrioTalk. Nós começamos esse ano a trazer convidados, todos especiais, claro. E provavelmente esse aqui é o oitavo ou nono. Me falaram que é o nono, tá bom? Vou colocar como nono, para não corrigir depois, tá certo? E o que nós vamos falar hoje? Hoje é um tema, para mim, extremamente complexo, para falar a verdade, né? Porque vai falar de uma área de realmente relacionada à terapia gênica, numa doença muito comum em nosso país, que é a anemia falciforme. E eu escolhi uma pessoa que trabalha comigo, trabalha numa unidade, numa fração da semana, tenho o prazer de dividir um plantão com ela. Prazer por quê? Porque eu aprendo com ela, né? Eu aprendo todas as vezes que eu tenho esse encontro. E sabendo que ela teve contato com grandes autoridades no mundo, na área da ciência, na área da hematologia, na área do laboratório pesado, conhecimento pesado, e eu a convidei. E gentilmente ela aceitou e está aqui conosco, né? O nome dela é Karina, eu quero até que ela se apresente, né? Mostre o que ela fez até agora para chegar onde ela está. De qualquer forma, ela é pesquisadora do Hospital Albert Einstein, que é um grande hospital aqui de São Paulo, reconhecido no mundo inteiro. Trabalha no nosso hospital, que a gente divide serviço, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também um grande hospital brasileiro. E, ou seja, uma cientista plena. Eu divido o dia a dia e sei disso. Por isso que eu confiei dela falar esse assunto extremamente complicado e traduzir para todos nós, tá? Não deixe de assistir até o final. Vocês verão. Karina, seja muito bem-vinda, né, aqui. O Luiz César é meu sócio, está aqui junto. Bem-vindo, Becanino. Ela é hematologista, atende os pacientes de uma forma plena, trazendo soluções. E queria que você falasse um pouquinho de você, do seu dia a dia, qual que foi a sua formação, onde você foi, né, estudar, onde você chegou com esse conhecimento levezinho seu, né? Então, obrigada pelo convite, em primeiro lugar, mas na verdade eu queria dizer que quem aprende toda quarta-feira lá no HC sou eu, porque o Dr. Nelson é a nossa grande referência em aférese lá no Hospital das Clínicas, em aférese de paciente, né? E assim, a gente tem uns casos super difíceis, super complexos, e o que a gente pede, o que eu peço de ajuda para ele, quando ele não tá lá, às vezes, Dr. Nelson, posso te ligar para discutir esse caso? Então, quem aprende, na verdade, sou eu, mas tudo bem. Só queria comentar, na verdade, que ele é a nossa grande referência técnica ali no hospital. Dia de tudo, mas na férias especialmente, Dito por assim. ela, hoje eu não durmo, gente, mas Não, é assim, é muito, muito bom, gratificante poder trabalhar com ele lá no HC. Bom, então eu sou a Karina, eu sou médica hematologista, como ele já disse, e eu me formei na Unicamp e fui fazer residência depois de clínica médica e de hematologia na USP de Ribeirão Preto. E aí, assim que eu acabei a residência, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, na verdade. A verdade é essa, a hematologia é uma especialidade tão ampla, né? A gente estava discutindo isso agora um pouquinho antes de começar o podcast, do tanto que a especialidade ela nos dá possibilidades, na verdade, e às vezes a gente fica um pouco perdido, né, nessas possibilidades. E aí eu achei uma ótima ideia fazer doutorado por causa da questão científica, mas porque também era um jeito de eu realizar um sonho que eu tinha, que era morar fora. E acho que a pesquisa ela é um caminho muito bom para quem quer viver essa experiência, porque você vai morar fora, você vai ter contato com a cultura de outro país e você vai se especializar em alguma coisa também. E aí eu acabei, então, ingressando no doutorado em Ribeirão Preto, eu fiz uma cotutela, uma dupla titulação com a Universidade de Paris, e acabei ficando 2 anos em Paris. A minha orientadora aqui no Brasil era a doutora Belinda Simões, e lá na França era a doutora Eliane Gluckman, que foi a pessoa que inventou o transplante de cordão. Ela fez o primeiro transplante de cordão umbilical do mundo, né? Eu sei que o doutor Nelson se interessa bastante, né, pela própria característica aqui, ele se interessa bastante por isso. Acabei ficando 2 anos lá.
E aí voltei para o Brasil e, enfim, tive essa oportunidade no HC, a oportunidade de integrar esse grupo de pesquisa do Einstein também, que trabalha com terapia gênica para doença falciforme, e é isso. E aqui estou eu. Oh, muito bom. Eh, a gente já entrando no assunto especificamente, né, eu gostaria que você dissesse para a gente o que é anemia falciforme e, e o que fez você se aprofundar nesse tema, na anemia falciforme. A anemia falciforme, na verdade, hoje que a gente fala até, né, doença falciforme, porque é um termo mais amplo aí que abarca os diferentes tipos que a gente tem, na verdade, ela é uma condição genética hereditária, então a gente herda do pai e da mãe, e normalmente a gente precisa ter um gene afetado da mãe e um gene afetado do pai para que a gente herde essa condição, tá? Se a gente herda só do pai ou só da mãe e o outro gene ele é normal, a gente chama isso de traço falciforme e isso não é doença falciforme. Mas o que que é exatamente essa mutação? O que que causa essa mutação nesse gene? Então a gente tem esse gene que ele vai comandar a produção de uma proteína que é muito importante no corpo, que é a hemoglobina. E a hemoglobina ela está lá dentro dos glóbulos vermelhos e a função dela principal é carregar o oxigênio dos tecidos. Então a gente respira, os glóbulos vermelhos, né? A hemoglobina vai captar esse oxigênio conforme a gente respira e vai levar para os tecidos. O que que acontece? Quando a gente tem essa mutação, então, se a gente herda do pai e da mãe, a gente tem essa mutação dos dois lados, né? Uma condição que a gente chama de homozigose, é o termo científico para isso, a gente vai ter a produção de uma hemoglobina que é uma hemoglobina alterada, que a gente chama de hemoglobina S, tá? S vem da palavra sickle, que é foice em inglês. Quando essa hemoglobina, ela perde o oxigênio dela, então essa proteína está lá carregando o seu oxigênio, ela perde o oxigênio, ela acaba sofrendo algumas transformações que fazem com que o glóbulo vermelho ele adquira esse formato de foice. Tá? Então, basicamente, ela vai ter algumas transformações ali dentro do glóbulo vermelho e isso vai gerar uma cascata de fenômenos, tá? Então, a gente vai ter maior destruição dessas células vermelhas, porque elas são reconhecidas como células anormais pelo nosso organismo. A gente vai ter uma ativação da inflamação do corpo de novo, porque essa cascata de fenômenos que acontece, essa transformação da hemácia, o que acontece antes disso é considerado pelo organismo como algo que não é normal, então ele vai responder de diversas formas, uma delas é a inflamação, e acontece o que a gente sabe que para quem é da área da saúde sabe, né, que é a obstrução de vasos bem pequenininhos que a gente tem no corpo por conta desses glóbulos vermelhos e de outras células do sangue, como as células brancas, as plaquetas que vão se aglomerar e vão promover, então, essa oclusão nesses vasos pequenininhos. E aí isso gera uma série de danos, tanto crônicos quanto agudos no organismo dessa pessoa que convive com essa doença, tá? O mais emblemático deles é dor, porque obstrui a circulação e aí esse paciente tem uma dor porque não tem ali irrigação de sangue, não tem oxigênio sendo levado, tá? Mas a gente tem uma série de outras complicações aí que podem acontecer. E por que que eu me interessei por doença falciforme, né? Só para responder. Eu gostava de tudo, na verdade, dentro da hemato. Eu gostava muito da parte de oncohematologia, né? Então, as leucemias, enfim, eu sempre gostei de todas as doenças dentro da hematologia. Na verdade, quando eu fui para a França, a oportunidade que eu tinha de projeto era em doença falciforme, era uma coisa que eu já gostava muito. A França tem muita preocupação com isso, porque eles têm, né, com essas ondas migratórias mais recentes, especialmente ali na região de Paris, tem muitas pessoas convivendo com doença falciforme ali, e aí tinha essa possibilidade aí de ter um financiamento para eu poder ficar junto com a professora Gluckman desenvolvendo um projeto. E eu achei a ideia muito boa, a gente ajustou várias vezes a ideia do projeto, mas achei que era uma ideia muito boa, acabei me especializando nisso, e na verdade voltei e acabei vindo trabalhar com isso no HC, depois no Einstein, e eu gosto muito. Eu acho que a nossa chefe lá do ambulatório de hemoglobinopatias no Hospital das Clínicas, ela brinca que é todo um compêndio de medicina, porque de fato a doença acaba afetando todos os órgãos do corpo. Então, eu acho que você saber tratar bem esse paciente, fora toda a questão social, psicológica, eu acho que é muito importante. Sabe o que eu gostaria que você explicasse um pouco mais antes da gente entrar na terapia gênica?
propriamente dito, a crise falciforme. Como é que é esse paciente? O que que ele sente? Como é que ele se apresenta no pronto-socorro e tal? Fala um pouco. Na verdade, uma pergunta bem importante, né? A gente divide essa preocupação toda Nosso dia quarta-feira. a dia, né? No nosso dia a dia. Então, basicamente, é um paciente, como eu falei, no momento em que você tem a oclusão ali desses vasinhos, tanto pequenos quanto maiores, vai parar de irrigar, vai parar de passar sangue ali. E toda vez que a gente tem uma obstrução e para de passar sangue, o corpo responde com uma dor muito intensa. Que é uma dor, por exemplo, de quem tem um infarto no coração. Um infarto no coração também é isso. Parou de passar sangue ali nos vasos e a gente tem uma dor muito intensa. O falciforme convive com isso. Então, é uma dor que é extremamente intensa, tá? Por conta de parar essa irrigação, especialmente ali nos ossos, e ele vem, né, muitas vezes para o serviço de urgência, muitas vezes até, especialmente o paciente adulto, né, que já convive com isso há muito tempo, eles tentam tomar remédio em casa, não deu certo, eles vêm já com bastante dor. Então, normalmente é um paciente ali que vem para o serviço de emergência, para um pronto-socorro, um hospital-dia, né, com muita dor. E aí a gente tem que ter esse entendimento para conseguir tirar a dor do paciente, porque de fato eles sentem muita dor, é difícil de quantificar e a gente sabe, hoje cada vez mais a gente entende que tirar a dor, quanto mais rápido e mais forte for esse alívio da dor que a gente fizer, melhor, inclusive, para tentar fazer com que essa crise pare, porque a crise ela pode durar aí até 14 dias, né? Então, quanto antes a gente agir, melhor para evitar complicações e para isso parar mais rápido. Muito bom. E terapia gênica, onde é que entra nessa história toda? Então é aquela coisa, né? É uma doença que é genética, é herdada do pai e da mãe. A maioria das condições genéticas a gente sabe que elas não têm cura, porque é uma coisa que nasceu com a pessoa e é difícil da gente conseguir mexer nisso, né? Mas a doença falciforme, na verdade, ela já tem uma cura bem estabelecida, que é o transplante de medula óssea, né? O transplante de medula óssea halogênico que a gente fala, que é quando a gente pega as células de um outro doador, uma pessoa que não tem a doença falciforme, e a gente transplanta essas células, então, né? Que a gente fala medula óssea, mas são as células tronco, que dão origem aí a todas as células do sangue, a gente transplanta isso na pessoa que tem doença falciforme. Isso já é bem estabelecido, a gente já tem mais de 40 anos aí de transplante para doença falciforme. Só que existem alguns problemas, e o principal deles é que a minoria desses pacientes vai ter um doador. Por quê? O transplante que é mais bem estabelecido é o transplante que vem de um doador familiar, então aí normalmente é o irmão, com algumas exceções, tá? Pode ser um primo de primeiro grau em alguns casos, que seja totalmente compatível, né? A compatibilidade da medula óssea, aquela molécula que a gente chama de HLA, ela tem que ser totalmente compatível. Existem os transplantes que são o que a gente chama de haploidênticos, então eles são metade compatíveis. E aí é alguém da família, por exemplo, a mãe ou o pai, a gente vai herdar. O HLA é herdado 50% do pai, 50% da mãe, então a mãe ou o pai, eles são aí 50% compatíveis, ou eventualmente algum irmão que herdou um lado igualzinho o que a gente herdou da nossa mãe e do nosso pai, e o outro lado é diferente, tá? Só que o transplante haploidêntico, os resultados vêm melhorando muito nos últimos anos, e isso seria bom porque pai, mãe, a maioria dos pacientes, não dá para dizer todo mundo, mas a maioria dos pacientes vai ter ou o pai ou a mãe vivos, né? Tem que ver se em condição de doar, mas enfim, ou mesmo um irmão metade compatível. Só que a questão é que ainda os resultados melhores são do doador que é totalmente idêntico, né? E aí, como eu falei, a minoria desses pacientes vai ter o doador. A chance da gente ser totalmente idêntico a um irmão é de 25%. Só que aí tem a questão de que, às vezes, o irmão que é idêntico também tem doença falciforme. Se ele for só traço, ele pode doar. Mas se ele tiver doença falciforme, ele não pode doar. Então, tem essas questões, né? E aí a terapia gênica, ela entra nisso, então, o que é a terapia gênica? É uma terapia que vai modificar o DNA. Então, quando a gente fala, né, do gene, o gene tem uma mutação ali, essa mutação, ela tá escrita ali no DNA desse paciente, que tá lá dentro da nossa célula. E até pouco tempo, tanto, mas um certo tempo atrás, era muito difícil a gente conseguir
acessar esse DNA, porque ele está lá protegidinho dentro da célula, e assim tem que ser. Então, o que acontece é que foram, ao longo do tempo, isso é uma história de décadas, na verdade, né? A gente está falando de terapia gênica agora, mas, na verdade, os primeiros estudos com terapia gênica, eles são da década de 90, então não é nada extremamente novo. E os estudos de ciência básica que nos possibilitaram chegar aqui hoje, eles começaram ali, década de 50, década de 60, foram alguns estudos que foram dando as bases para a gente conseguir fazer o que se faz hoje. Mas o fato é que a gente teve que aprender como acessar esse DNA para poder modificar ele do jeito que a gente quer, né? E aí são diversas modificações possíveis, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas o fato é que a terapia gênica, ela é essa modificação do DNA do próprio paciente. E aí, a ideia na doença falciforme, claro, isso é uma ideia assim, né, na teoria, porque aí tem todas as questões relacionadas à técnica, custo, tudo isso, é que se você usa a célula do próprio paciente, você não depende de um doador, potencialmente isso seria disponível para todo paciente com doença falciforme. Então, toda pessoa com doença falciforme, ela teria acesso, a princípio, a uma terapia de cura, sem ter essa questão de que não tem um doador disponível, por exemplo, né? Eu acho que esse ponto é interessante porque o sonho de todo paciente falciforme, principalmente os graves, né, aqueles que realmente dependem muito de pronto atendimento, e a gente vive isso, é a cura, né? E você falou uma coisa que para mim, de 20 anos para cá, eu tenho lido distante da prática, né? Você está na prática, eu estou distante, mas eu vejo talvez uma das melhores saídas para o futuro próximo, né? Que é fazer a edição de bases, a edição gênica, né? Ou seja, corrigir a alteração, né, dessa doença. E, né, qual é, então, portanto, sim, você disse todo o que seria, né, a terapia gênica. E em que pé está o Brasil, ou talvez o seu trabalho em particular, como está no Brasil esse passo? Sendo um pouquinho mais claro nesse sentido. Porque para qualquer pessoa que está nos vendo, é aquela coisa assim, nossa, isso aí é experimental, isso aí não vira nada, ninguém está fazendo isso na prática, esquece que você não vai ser curado por isso nunca. Isso é verdadeiro? Em que pé está isso aí, na prática mesmo? Já tem seleção de pacientes, já tem testes corrigindo essa base errada da doença falciforme? Em que pé nós estamos? Tá, então isso é bem importante, na verdade, né? Então, é uma coisa que eu ouvi muito, principalmente no começo, quando eu comecei a trabalhar lá no Einstein. Ah, mas será? E na verdade, aqui eu já vou falar do Brasil, mas sim, no mundo nós já temos pacientes que foram submetidos à terapia gênica, vários pacientes falciformes. Aí acho que agora a gente pode falar em pelo menos uma centena, considerando todos os estudos clínicos. E a gente tem 2 produtos de terapia gênica que já estão aprovados para uso comercial. Então, quer dizer, eles já estão fora de pesquisa clínica. Eles já passaram pela etapa de pesquisa clínica, eles já foram avaliados pelos órgãos regulatórios dos Estados Unidos e da Europa, né, que são o FDA e o EMA, respectivamente, e eles foram aprovados para uso comercial. Então, e aí tem alguns outros países que aprovaram também, por exemplo, a Arábia Saudita. Então, na Europa, Reino Unido, Estados Unidos, e aí Arábia Saudita, talvez mais algum país no Oriente Médio, mas principalmente a Arábia Saudita, já existe a possibilidade de você pagar por este tratamento. A gente vai falar dessa questão depois. Mas o fato é que a gente tem. Então, a gente tem. E aí, assim, são 2 produtos que estão aprovados, mas a gente tem alguns outros produtos aí em desenvolvimento vindo. Alguns que estão vindo aí já há alguns anos, outros mais recentes, né? E vários são estratégias diferentes entre si. Então, a gente tem desde algumas estratégias que buscam. Um dos maiores modificadores de DNA é vírus. Tá? Então, quando a gente tem contato com vírus, quando a gente tem infecção viral, o vírus ele precisa entrar na célula para ele parasita a célula, né? Para ele poder se reproduzir. Então, ele entra na célula, ele vai lá, se incorpora na célula, dá um jeito da célula passar a produzir os vírus filhos, e esses vírus filhos dessa forma, eles vão sendo produzidos, isso vai sendo replicado, e a gente tem infecção viral, em linhas bem gerais, né? Enfim, é isso. Então,
já sabe há muito tempo que vírus é um ótimo jeito de modificar DNA. Então, os primeiros estudos de terapia gênica em doença falciforme, eles usavam vírus, tá? Então, pegavam um vírus que não infecta, é claro, um vírus que é todo modificado para que ele não seja alguma coisa deletéria, ele é aí inócuo para a célula da pessoa que vai ser submetida à terapia gênica. E aí, a gente pode, por exemplo, colocar uma cópia saudável do gene. Então, eu tenho um gene que está lá mutado, que vai fazer uma hemoglobina que é mutada, que é uma hemoglobina normal. Eu dou uma cópia saudável. E aí, a partir daí, eu tenho produção de hemoglobina normal, né? Então, a ideia no começo era fazer isso. E aí, nesse meio de caminho, surgiu uma outra ideia também, que é, a gente sabe que as pessoas com doença falciforme, o remédio que mais tem efeito é a hidroxiureia, né? E a hidroxiureia tem vários mecanismos de ação, mas o principal é aumentar um tipo de hemoglobina que a gente tem, que a gente produz quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, quando a gente é feto, que se chama, não por acaso, hemoglobina fetal. E essa hemoglobina fetal, ela é extremamente eficaz em impedir essas alterações que eu comentei lá no começo, de quando a hemoglobina S, que é a hemoglobina diferente, ela perde o seu oxigênio, e a partir daí ela vai formar os polímeros ali dentro do glóbulo vermelho e vai produzir todas essas modificações. A fetal, ela inibe toda essa cascata de eventos. Então, uma das ideias também foi colocar uma cópia do gene ali que determina a produção da hemoglobina fetal no vírus e colocar isso no DNA do paciente. Então, isso é uma estratégia possível, tá? Já um desses produtos de terapia gênica já aprovado, ele coloca uma cópia saudável, né, do gene mutado, que é a beta-globina, na verdade, para a gente produzir hemoglobina normal. E acabou de sair, inclusive, uns resultados de um estudo clínico muito legal, tá, do pessoal do Cincinnati, para aumentar a produção de hemoglobina fetal. Então, isso aí era o começo. E aí tinha algumas pessoas trabalhando justamente nessa modificação mais direta ali do DNA, então tentando cortar, fazer um corte e costura ali do DNA. Isso já vinha vindo de algum tempo, tá? Até que agora, nos anos 2010, a gente teve uma coisa que revolucionou o campo não só da terapia gênica, mas da terapia gênica também, que foi a descoberta não, ele já tinha sido descoberto há muito tempo, mas o fato de que a gente entendeu que existe um sistema que é de imunidade de bactéria, então é uma coisa que ocorre na natureza, tá? Que foi visto aí anos atrás, você falou, nossa, mas que interessante, isso aqui tem umas letrinhas repetidas aqui no DNA das bactérias, interessante. E aí isso ficou, até que viram, olha, isso aqui é um jeito da bactéria conter justamente infecção por vírus, é uma imunidade aqui da bactéria, né? E aí, descobriu-se que se a gente usasse, porque como que isso funciona? Isso funciona através de uma sinalização para que um tipo de proteína corte o DNA da bactéria ali bem onde o vírus está infectando. Então, corta e não deixa esse vírus se integrar ao DNA da bactéria, tá? Então, o vírus vem uma vez. Quando ele tenta ir de novo, a célula ela já tem os mecanismos dela para reconhecer aquilo, então ela corta e tira esse vírus da jogada. Fala, não, aqui você não vai infectar. Então, tudo se baseia num corte de DNA com uma proteína específica. E aí o que se descobriu é que essa proteína ela também age no DNA humano. A bactéria, a célula da bactéria ela é muito mais simples. O DNA da bactéria é mais simples do que o nosso. E aí não se sabia que isso podia agir em células mais complexas, mas isso acontece. Então, a partir dessa descoberta, né, e de todas as implicações relacionadas a isso, isso revolucionou o campo da terapia gênica. Porque aí é uma ferramenta que é relativamente, eu não vou dizer barata, eu acho que é muito difícil a gente falar em barato na terapia gênica. Mas vamos dizer assim que ela é menos complexa do que as outras ferramentas de tesourinha que estavam sendo sintetizadas até então. E o fato dela ser de ocorrência natural faz com que ela seja menos cara, vamos dizer assim. E aí virou uma corrida, então todo mundo decidiu usar isso, né, que é o sistema CRISPR-Cas. Isso saiu muito na mídia, não só mídia especializada, mas na mídia geral, então muitas pessoas já ouviram falar sobre isso, então começaram a usar essas tesourinhas para fazer corte e costura ali no DNA. E em várias doenças, na doença falciforme não foi diferente. E a doença falciforme, na verdade, as hemoglobinopatias, né? A gente fala de doença falciforme, mas a beta-talassemia vem aí junto, porque também é uma doença de difícil manejo, para a qual a terapia gênica também é um tratamento curativo. Então, alguns dos produtos que são desenvolvidos, em especial esses dois que já estão aprovados para uso, eles podem ser usados tanto para a doença falciforme quanto para a beta-talassemia. E aí, então,
fizeram um produto e em 2019 o primeiro paciente do mundo foi infundido com um sistema, com um produto que usava CRISPR para fazer essa edição gênica, tá? Então foi um paciente com doença falciforme, faz 6 anos já, e aí então, desde então, isso foi o primeiro paciente desse estudo clínico, e agora a gente já tem esse produto aprovado. E aí a gente tem outros produtos com CRISPR aí sendo desenvolvidos, alguns com mais sucesso, outros infelizmente aí tiveram que ficar pelo caminho, porque os resultados não foram tão legais, e aí a gente tem as evoluções disso, porque o CRISPR é muito legal, mas a gente sabe, acho que a gente pode até falar disso mais pra frente, tudo não há ônus, não há bônus sem ônus, né? Então tudo tem os benefícios e riscos ali. Então a ideia agora é desenvolver tesourinhas que sejam mais seguras. E aí que hajam de outro jeito, ou que às vezes nem precisem exatamente cortar. Você abre ali o DNA, faz o que você quer, volta sem ter que cortar, e isso, em teoria, é mais seguro. Então, a ideia agora é ir desenvolvendo essas próximas etapas. E nesta ideia, já tem alguns estudos clínicos também, por exemplo, utilizando uma ferramenta que é a edição de bases, que é uma evolução do CRISPR, e aí tem outras ferramentas vindo aí, que acho que nos próximos anos vão estar em estudo clínico. E no seu hospital, no Einstein, como é que está essa A gente qual a começou... técnica? Ou seja, eu não sei, é uma pergunta simples, mas é importante isso para quem está Não, aqui, né, em São lógico. Paulo, no Brasil, né? E acho que eu, enfim, acabei falando muito da técnica e não falei muito no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente não tem, infelizmente, nenhum estudo clínico aberto, né, de terapia gênica para a doença falciforme. A gente tem um cenário que não é ruim em termos de terapia gênica. A gente tem 3 produtos, se não houve nenhuma aprovação nova, mas 3 produtos de terapia gênica para outras doenças já aprovados aqui no Brasil, né? Então, para hemofilia, para atrofia muscular espinhal e para a maurose de Leber. Então, são 3 doenças aí para as quais a gente tem pelo menos um produto de terapia gênica aprovado aqui no Brasil, tá? Inclusive, assim, com o Brasil sendo o maior recrutador de estudo clínico de terapia gênica para hemofilia, então a gente tem um horizonte favorável. Mas as empresas que produzem os produtos de terapia gênica para falciforme, eles ainda, enfim, não acabaram por diversas razões que são muito complexas, né? Desde cenário político até a questão do próprio desenvolvimento mesmo, né? Isso dificulta o fato de que você tenha que você tira a célula do paciente, edita no laboratório e volta para o paciente. É diferente dessas terapias gênicas que eu mencionei agora que estão aprovadas, que são um produto. Você faz uma infusão da terapia gênica e aquilo ali vai chegar no órgão necessário, né? Por exemplo, para hemofilia, o órgão é o fígado. Eu não tenho como tirar o fígado e pôr de volta. Então, eu preciso de um produto que eu coloque na corrente sanguínea e isso vá direto para minha célula do fígado. Para a doença falciforme, para a beta-talassemia, o que a gente precisa, como a gente comentou, é a célula-tronco da medula óssea. E essa célula está lá escondidinha na medula. Então, dentro do osso. Então, se eu der um produto que eu infunda, com as tecnologias que a gente tem hoje, é difícil esse produto passar a barreira do osso e ir lá bonitinho na medula óssea. Então, o que a gente faz é tirar essa célula, a gente tem jeitos de fazer isso, né? Tirar essa célula da medula óssea, bota ela na circulação do paciente, tira isso através justamente da aférese, edita no laboratório e volta. Esse procedimento é um pouquinho mais complexo do que simplesmente injetar. Então, isso faz com que seja mais difícil levar os estudos de um país para o outro. Mas o fato é que a gente ainda não tem, por enquanto. A gente sempre espera que isso mude, né? Sempre tem esperança de que a gente consiga trazer. E aí, lá no Einstein, a gente começou com CRISPR, tá? Então, a gente começou... O projeto começou em 2018, eu entrei em 2019. E a ideia era corrigir a mutação. Então, usar CRISPR para corrigir justamente a base. Então, a base que está ali, a gente tem 4 tipos de bases, né, do DNA, que são as letrinhas do DNA, A, T, C, G. E aí, o que está errado lá é o T. Deveria ser um A no lugar. Então, a ideia era, tira esse T e bota um A no lugar. E aí, a gente conseguiu fazer isso, mas a técnica, ela tem um custo muito alto para a célula. Então, tudo é uma questão de você conseguir balancear. Porque a gente conseguia, de fato, corrigir e produzir hemoglobina normal. Só que a célula sofria muito com isso. E aí, a gente vendo isso e vendo um estudo clínico, utilizando uma coisa muito parecida com o que a gente estava fazendo, que acabou ficando aí por hora pelo meio do caminho, porque não teve resultado muito legal quando foi para a clínica, né? Então, quando foi para o primeiro paciente,
a gente acabou mudando. Então, hoje a gente usa a edição de base para produzir hemoglobina fetal, tá? A ideia é colocar um monte de hemoglobina fetal nessa célula para impedir aí esses efeitos deletérios da hemoglobina S, tá? Por que a fetal? Porque do ponto de vista de técnica é um pouco mais fácil de trabalhar corrigindo a mutação, pelo que eu falei, assim, o jeito que a gente tem para corrigir a mutação, a célula acaba realmente sofrendo muito e a gente perde muita célula. E não é interessante perder essa célula tronco, né? Porque a gente sabe que o sucesso depende de vários fatores, inclusive da quantidade de célula que eu volto para o meu paciente depois. Então, se eu tiver pouca célula, a chance da terapia, independente de eu produzir a hemoglobina normal, mas se eu tenho muito pouquinha célula, o que eu produzo é muito pouco para dar um resultado bom ali no final. E deixa eu perguntar uma coisa. E hoje, como é que é o critério? Como é que você seleciona qual paciente vai receber uma terapia gênica ou outro tipo de tratamento para essa doença? Então, existem alguns guidelines internacionais. Para o transplante, isso já teve que ser muito bem delineado, né? Quem que a gente transplanta? E existe toda uma questão, especialmente com o transplante vai muito bem em criança, especialmente em criança pequena. Então existe toda uma questão, se deveria transplantar todo mundo, mas os guidelines, eles estabelecem, são guidelines internacionais, né, que estabelecem alguns critérios de gravidade. Então a gente tem que ter pacientes que são graves. Se o paciente que está indo ali muito bem, por exemplo, com hidroxiureia, que não tem nenhum tipo de complicação, esse paciente, num primeiro momento, ele não é candidato muitas vezes ao tratamento. Ou se é um paciente que nunca usou hidroxiureia na vida, tem complicação, mas a gente tentaria hidroxiureia primeiro. Claro, esses guidelines não são perfeitos, eles têm aí, são alvo de críticas, e acho que eles vão ter que ser mais refinados nos próximos anos. Agora, recentemente, saiu um guideline da Associação Europeia de Hematologia específico para terapia gênica em doença falciforme. A Sociedade Americana, se não publicou, acho que estava para publicar alguma coisa. Tem um artigo que é a opinião de especialista também, de um médico que mexe muito com isso, que é o Akshay Sharma, que é do Hospital St. Jude, nos Estados Unidos. Então, tem esse delineamento. Aqui no Brasil, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde que define os critérios para que esse paciente vá para o transplante, tá? Que são um pouquinho diferentes aí do que a gente tem de guideline internacional, mas isso foi feito por experts em transplante, em doença falciforme daqui do Brasil, então alguma coisa que é adequada para a nossa realidade. Para terapia gênica, tem que ser um paciente que está grave também, até porque a gente tem 40 anos de recuo aí para o transplante. Para terapia gênica, a gente tem menos do que isso. A gente tem 11 anos de recuo, acho que desde o primeiro paciente falciforme que foi, de fato, infundido com sucesso. Então, os efeitos, as toxicidades de longo prazo, elas ainda estão em avaliação, né? O que o FDA recomenda dentro de estudo clínico para terapia gênica é pelo menos 15 anos de segmento para esses pacientes, porque isso tudo ainda é relativamente novo, né? Os primeiros estudos são lá da década de 90, a gente sabe que houve estudos que tiveram aí alguns eventos mais graves, adversos, né? Então, efeitos colaterais mais graves, e aí a gente tem que ter uma vigilância, né, em relação a isso. Mexer com DNA é coisa séria. Então, a gente faz tudo que a gente pode dentro do laboratório para ter certeza de que aquilo é seguro. E claro que quando a gente vai para o paciente, o laboratório ele é um ambiente totalmente controlado. O paciente, a gente, por mais segurança que a gente tenha atestado, a gente tem que seguir aquilo muito de pertinho para ver se de fato não vai acontecer nada, né? Então, tem essa questão de que se eu tenho um paciente que está muito bem, justifica eu colocar ele num tratamento de uma técnica que a gente ainda, né, sabe, até agora vem se mostrando segura, mas que a gente sabe que pode ter algum evento mais grave, então tem que pesar muito bem essa balança, tá? E aí tem esses guidelines mostrando aí, delineando esse perfil de gravidade. Pegando um gancho que você falou, Karina, que eu acho interessante, que são a diferença entre o laboratório totalmente controlado, você pode obter risco muito baixo ou quase zero, daquilo que foi para o uso clínico. Você tem ideia? E uma coisa que você falou também de que a terapia gênica é uma coisa muito séria, você está mexendo com alterações ali, na base do DNA, e que porventura isso possa corrigir uma doença, mas pode fazer surgir uma doença outra, às vezes talvez até mais grave daquela que você está tratando. Qual é a sua experiência, o que você tem visto no mundo
E me parece que isso, de alguns anos para cá, sempre foi uma preocupação de você produzir novas doenças, alterando as bases genéticas de um paciente. O FDA chegou uma época no começo até proibir, por enquanto, alguns experimentos, né. Você tem visto, desculpe o termo, né, eu sei que isso às vezes é um termo inadequado, algum problema, algum desastre em termos de surgir uma nova doença, uma consequência clínica? Como você falou, é diferente do laboratório, o uso clínico é mais complicado, às vezes surge coisa que a gente não está esperando, né. É. A terapia gênica, na verdade, ela tem uma história que é um pouco marcada por isso, né? Então, lá na década de 90, hã, houve aí os primeiros estudos, então, eh, ela se confunde, a gente tem uma divisão meio didática até, que é a terapia gênica, quando a gente está falando de doenças genéticas hereditárias, e aí a terapia celular, quando a gente fala de tratar câncer com algum tipo de célula modificada. Mas na verdade, embora a gente faça essa diferenciação, né, são coisas muito similares em alguns aspectos. Então começou ali o pessoal, os primeiros pacientes que receberam algum tipo de terapia gênica foram pacientes com melanoma refratário, né, e aí depois nas doenças hereditárias foram as imunodeficiências. E aí a coisa deu certo no começo, engrenou e foi um boom, assim, de vários, grupos fazendo terapia gênica para alguns tipos de doenças, até que houve 2 complicações muito emblemáticas, né. A primeira foi, um paciente de 19 anos nos Estados Unidos que ele tinha uma deficiência enzimática ali, na verdade, né, e ele era leve, ele foi para um estudo de terapia gênica e ele acabou falecendo por conta, era um estudo de terapia gênica que usava vírus, e aí a dose do vírus acabou desencadeando uma toxicidade muito aguda no fígado e ele acabou falecendo por causa disso. E no campo das imunodeficiências, alguns pacientes que desenvolveram leucemia após terapia gênica. E aí isso fez com que a terapia gênica ela conhecesse seu apogeu e queda ali naquela ocasião, porque as pessoas falaram: "Opa, a gente precisa voltar para o laboratório para transformar isso em algo mais seguro". E as pessoas, por incrível que pareça, elas não desistiram, elas reconhecem muito, né, a Marina Cavazzana, que acho que é, assim, uma das pessoas mais importantes no campo da terapia gênica, que é uma italiana que está na França há muitos anos. Ela era a líder do grupo das imunodeficiências, então, eles tiveram esse problema, eles assim, voltaram para o laboratório, refinaram, melhoraram e hoje estão aí, né, com um centro que é um centro reconhecido mundialmente pela qualidade do que eles fazem em terapia gênica, em Paris, tratando pacientes, inclusive com doença falciforme, com terapia gênica, quer dizer, houve muito campo aí para aprimoramento e ainda bem que as pessoas, né, não reconheceram as falhas e não desistiram. E aí então teve, né, essa questão na década de 90 e agora mais recentemente, um dos produtos de terapia gênica para doença falciforme o mesmo produto é usado para falciforme e para talassemia. Na doença falciforme acabaram acontecendo aí 2 casos de leucemia. E toda a investigação que foi feita mostra que não é o vírus não está implicado nisso. Então, vírus é uma coisa que pode eventualmente causar câncer, né, não falando de terapia gênica, a gente sabe que tem alguns tipos de vírus que são ligados aí ao desenvolvimento de alguns cânceres, por exemplo, HPV, mas o fato é que esse vírus não parece ter nada a ver com o desenvolvimento desse câncer. E aí fica a questão, o que aconteceu de fato, né? Então é porque a gente usa quimioterapia, terapia gênica, mas a gente tem tanto paciente com transplante que também usou quimioterapia e não teve isso. É uma pergunta que eu acho que ainda está sendo aí investigada, isso já tem acho que uns 4 anos do primeiro paciente, mas a investigação continua. E e assim, ainda que tenha havido esses casos, que são casos de produtos que foram feitos lá no começo, então produtos de mais de 10 anos, esses produtos foram sendo melhorados, a gente não teve casos novos, ainda bem, mas tem que ter uma vigilância em relação a isso. Agora, o que a gente consegue fazer em laboratório, por mais refinado que seja, e há uma preocupação constante nesse refinamento, então, por exemplo, a gente estava falando dessas tesourinhas que cortam DNA. Quando eu evoluo, quando eu crio um produto em cima dessas tesourinhas, eu criei uma coisa melhor ali. Em vez de eu cortar as 2 fitas do DNA, por exemplo, eu corto uma só, e aí eu troco a base, eu tiro alguns compostos químicos daquela base e eu transformo ela em uma outra coisa. Então é um pouco diferente. Então, se eu estou avaliando toxicidade das minhas tesourinhas aqui, e eu criei uma coisa um pouco diferente, eu preciso mudar o jeito como eu avalio a toxicidade aqui também. Então, tudo isso é, assim, fonte constante de aprimoramento. Mas
a coisa, claro, é limitada, porque o laboratório é um ambiente mais controlado. Então, existe sempre, quando a gente está avaliando isso em estudo clínico, isso eu estou falando de doença falciforme, mas isso para qualquer terapia gênica, existe um potencial risco da gente ter um evento adverso no ser humano que a gente não conhece. Mas isso também é verdade para a maior parte dos medicamentos, né? Claro que muitos cuidados são tomados, acho que cada vez mais a coisa vem mais segura do laboratório, então a avaliação de dose, tudo é feito antes, mas ainda assim, existe um risco, como a gente vê medicamentos, até na doença falciforme, inclusive medicamentos que foram lançados e acabaram sendo retirados do mercado, porque depois da aprovação a gente viu que houve eventos adversos aí que não eram compatíveis com manter o produto disponível. Olha, esse tema é complexo, tá? Deu para notar. E ela consegue simplificar bastante que uma coisa que é difícil. Não, veja, gente, não é uma coisa simples. E eu queria falar uma coisa voltando um pouquinho ao perfil dessa médica que eu conheço, que é a Karina Maio. Mesmo trabalhando com tudo isso, né, eu não sei como sobra tempo para ela orientar jovens cientistas. Eu vejo ela todo final de tarde, Luiz, dando orientações para jovens médicos que querem entrar nessa área. Eu acho que essas pessoas deviam assistir isso aqui, porque eu não sei onde ela arruma tempo. Sempre eu brinco com ela, cara, Karina, você está dormindo? Né? Na quarta-feira que eu divido com ela o atendimento no Hospital das Clínicas, eu falo, como é que você está vivendo? É, é o Einstein, né? Que é um processo bastante complexo, no meu ponto de vista. O Hospital das Clínicas tem a complexidade do atendimento de pacientes muito, mas muito graves, e atendimento a jovens cientistas, recepção de cientistas que vão ao Hospital das Clínicas, porque ela tem um grande entendimento nesse campo, e linguajar específico, aquele que fala francês, ela fala em francês, aquele que fala em inglês, ela fala em inglês, que sabe mais que o português, não que ela não saiba, não é isso, é uma brincadeira. Então, assim, eu queria... E tem um filho pequeno, é uma mãe, porque ela vem todo dia para mim mostrar foto do filho dela, para mim, permita falar da sua família, é casada com o marido dela, é francês, que está vivendo no Brasil. Viu? A minha pergunta agora é familiar, né? Como é que você consegue fazer tudo isso? E, sobretudo, essa atenção que você dá ao jovem cientista que quer trilhar uma área que já sabe que é muito difícil. Como é que você consegue puxar esse pessoal para a tua área, né? Na verdade eu tive que parar de fazer muita coisa, eu diminui muito depois que o Arthur nasceu, né? Infelizmente é isso, a gente tem que conciliar e agora Tá com quantos tá anos? com 1 ano e 11 meses. Gente, 1 ano e 11 meses, não dorme. Ela vem, coitada, ela vem todo dia falando sobre terapia gênica e falando da comida que ele tripudiou a madrugada inteira, não é verdade? Agora ele parece que quis começar a dormir, mas tá difícil ainda. Não é, não é fácil. Não, mas depois que ele nasceu, eu tive que dar uma acalmada em algumas coisas, mas acho que assim, também, a primeira coisa é o apoio, né? Então, o apoio, acho que, assim, o mais importante é o apoio do meu marido. Acho que se meu marido não fizesse metade das coisas que ele faz, eu não conseguiria seguir desse jeito, porque realmente é uma carga de trabalho que não é tranquila, mas meu marido apoia em tudo, meu marido, assim, nossa, cuida do Arthur melhor do que eu, na verdade, ele sabe fazer absolutamente tudo, tá sempre lá para dar apoio, então isso é muito importante, né, esse apoio da família, né, ter rede de apoio, e o apoio dos colegas também, né, porque também tem isso, eu falo, doutor Nelson, são 4 horas, eu preciso falar com a minha aluninha de iniciação, pode ser? Pode, não, pode deixar que eu seguro aqui. Doutor Nelson, o fulano veio aqui falar comigo, pode ser? Tem uma reunião agora? Pode ser. Então, eu acho que isso também é louvável, é o apoio dos colegas. A gente divide muito É, o ser a humano. gente acaba fazendo essas parcerias aí, porque não tem jeito, né? Para equilibrar, não dá para equilibrar todos os pratinhos. Mas eu acho que é gostoso ver, principalmente aluno, assim, quando eles estão lá no comecinho, eles estão encantados com essa coisa de pesquisa, eles querem fazer. E eu acho que se você não dá um mínimo de apoio, eles se frustram, eles desanimam. E
eu acho que seria legal que as pessoas se interessassem mais por isso, mesmo dentro da medicina. Assim, eu tenho uma visão de que a medicina não avança se a gente não pensar um pouco em inovação, se a gente não pensar, não se questionar, olha, por que que isso aqui? Olha, deixa eu dar uma olhada nesses dados, porque é para tudo, assim, mas eu não faço questão de publicar, tudo bem. Mas, por exemplo, aqui, onde a gente está, se você não olha para os seus dados, se você não sabe fazer uma análise crítica dos seus dados, você não consegue, por exemplo, colocar a sua clínica, colocar o seu negócio numa rota certa. Então, eu acho que é uma junção de coisas, assim, de habilidades, digamos assim, que eu acho que só tem a ajudar. E é isso, eu gosto, né, quando eles se encantam por isso, eu acho que é interessante e acho que a gente tem que ter essa via também de não deixar eles desanimarem, de tentar incentivá-los de alguma forma. E agora eu vou colocar você um pouco na parede, porque você teve muito contato com uma autoridade que eu respeito por demais, que é a doutora Eliane Gluckman, um contato pessoal com ela, contato pessoal com o sistema de saúde e de experimentos da Europa, ou sobretudo da França, tem contato com norte-americanos. O que nós precisamos melhorar? Olha, eu acho que tem, tem algumas questões aí, é realmente uma pergunta difícil. Eu acho que tem algumas coisas, talvez, assim, não sei se as pessoas vão concordar muito, mas é uma visão muito minha. Eu acho que se a gente soubesse se vender melhor, isso seria meio caminho andado. Porque, às vezes, me dá a impressão de que a gente tem, claro, tem. O que a gente deveria melhorar de verdade é que o Brasil precisaria ser mais homogêneo no sentido de não só de investimento em pesquisa ou investimento em saúde, mas em termos de qualidade. Então a gente está aqui olhando, sei lá, para hospitais aqui na capital que estão entre os 50 melhores do mundo, e a gente tem gente em alguns rincões do país que sequer tem acesso a uma unidade de saúde próxima, sei lá, num raio de 50, 100 quilômetros, sei lá, eu, às vezes até mais, né? Então eu acho que o que precisaria de verdade é o Brasil ser mais homogêneo em relação a isso. Mas eu acho que são várias realidades e tudo bem, né? Mas você tem um hospital aqui de ponta na capital, isso não é a realidade do país. De fato, não é. Mas a discussão isso também é uma realidade do país. Ela é uma realidade que é pequena, mas ela existe, e eu acho que a gente precisaria mostrar isso um pouco mais para mostrar a nossa capacidade de atrair investimento externo e estudo clínico aqui para o Brasil. Muitas vezes eles vêm com uma certa desconfiança, porque é um desconhecimento muito grande em relação à capacidade que a gente tem aqui de organização de pesquisa clínica, de organização de pesquisa laboratorial. Então, às vezes, quando a gente mostra o que a gente está fazendo, no Einstein, no HC, enfim, minha realidade, mas não só a pesquisa em terapia gênica, mas em várias áreas, os estrangeiros ficam, nossa, mas a gente está muito impressionado. Sim, mas a gente não fica impressionado de ter esse entendimento sobre onde a ciência brasileira ela consegue chegar, né? A gente trouxe alguns norte-americanos para conhecer o Centro de Ensino e Pesquisa do Einstein no ano passado. Tem um deles, assim, de verdade, eu peguei ele boquiaberto, do tipo, queixo caído, literalmente, olhando assim, nossa, mas vocês têm tudo aqui. Nossa, ele é indiano originalmente, nossa, mas na Índia não tem nada parecido, mesmo nos Estados Unidos é difícil de achar. Sim, tudo bem. O prédio é muito bonito, mas mesmo a parte laboratorial e tudo mais. Então, quando você mostra o que a gente está fazendo aqui, olha os resultados que a gente tem. É a mesma coisa. Eu tive uma reunião essa semana, e aí na hora que eu testei as clínicas, o Hospital das Clínicas, nossa, eu conheço tal pessoa que era um professor titular de tal área, e, nossa, eu respeito muito, quer dizer, eu acho que a gente poderia vender um pouco mais o que tem de bom, vender um pouco mais o nosso peixe. Agora, atrair investimento para pesquisa é uma coisa muito importante, né? Isso eu acho que também faz muita diferença. Você ter aquele investimento certo, você saber que aquele fundo não vai faltar. Sem dinheiro, a gente não consegue também ter essa cabeça extremamente inovadora e, mais do que isso, né? Conseguir executar as ideias inovadoras que a gente tem. Voltando um pouco para o assunto anterior, as células do sangue do cordão umbilical, você acha que tem espaço para uma edição gênica? Tem. Tem? Tem sim. Inclusive, uma coisa que se pensa
se você faz um diagnóstico pré-natal, por exemplo, de um bebê com doença falciforme, você poderia fazer a extração de células ali no cordão, do cordão no nascimento, porque é a célula-tronco, é a mesma célula-tronco que a gente quer, e aí, de repente, você poderia levar essas células para o laboratório, editar e voltar para essa pessoa. O que limita um pouco, e que a gente sabe que é a limitação um pouco do transplante de cordão também, é a questão da dose, né? Porque se para o transplante já a dose muitas vezes é pequena, tem que combinar cordão, tem que combinar com outra fonte, para a terapia gênica, que a gente precisa de muita célula-tronco, neste momento isso é um fator bastante limitante. Claro, se a gente está pensando que tem critérios de gravidade, a gente sabe que muitas vezes até 6 meses, esses bebês eles não têm manifestação, porque eles têm ainda hemoglobina fetal circulante, isso os protege. Então, normalmente, a gente vai ter que esperar aí alguns anos, né, para que a gente possa fazer a terapia gênica. E aí, nesse meio tempo, o bebê cresce, ele ganha peso, e isso, de fato, pode ser um fator limitante, dependendo de quanto de célula que a gente conseguiu extrair ali daquele cordão. Talvez, porque isso é uma grande limitação, o número de células é uma grande limitação da terapia gênica para doença falciforme, porque é difícil coletar a célula desses pacientes, é extremamente difícil, porque eles têm uma medula que é uma medula que sofreu muita isquemia ali, né, por conta das crises vasoclusivas, então é uma medula que ela, às vezes, ela acaba sendo um pouco mais difícil de coletar. Você ter um pool grande de células para fazer todas essas modificações laboratoriais, isso custa muito caro, porque os reagentes são caros, a hora de uso de laboratório, do tipo de sala que a gente precisa para fazer esse tipo de terapia é muito caro, né? Então, tudo isso encarece. E existe todo um movimento, mas tudo ainda em laboratório, tudo pré-clínico, de você tentar evoluir com técnicas de, por exemplo, você conseguir daqui a algum tempo fazer uma injeção. Então, você injeta menos dessas células, ou você injeta um produto, ou você faz um tipo de quimioterapia que seja menos agressivo, que nesse momento a gente ainda não está lá, e aí você precisa injetar menos célula nesse paciente de volta, porque ele não vai. A quimioterapia, quando é muito agressiva, ela deixa o paciente sem produzir células do sangue, né? Por isso que a gente precisa de uma dose de células muito alta para voltar para esse paciente, para poder voltar a produzir num tempo correto. E aí, se a gente faz uma quimioterapia menos agressiva, você pode diminuir o número de células, né? Ou então, realmente, fazer uma injeção em vivo, isso vai lá para a medula óssea, mas são coisas aí que a gente mais para frente. Mas se a gente conseguisse fazer essa coisa de fazer uma quimioterapia menos intensa, aí o cordão, por exemplo, o estocado, ele poderia ser um uso aí para uma criança. Estoca quando nasce e aí faz a modificação, precisando de menos célula, né? A gente conseguiria usar. Mas acho que mesmo atualmente, assim, dependendo, se você tem bastante célula que você conseguiu extrair, daria para pensar assim. E essa terapia, desculpa, é que eu não conheço o assunto. Essa terapia você faz após uma ablação? Ah, Você coleta as células. Assim, o cordão, por exemplo, que eu vejo, poderia combinar com coleta de células, porque como precisa, quanto mais célula, melhor. Então, se você tem célula ali de cordão para ajudar, quanto mais célula, melhor, né? Mas o normal, sem a gente pensar no cordão, você coleta a célula do paciente, então, pelo procedimento de aférese, né, que é Dr. Nelson é um grande especialista, quem sou eu, mas é um procedimento em que a gente separa os componentes do sangue numa máquina que centrifuga, né, o sangue, então você escolhe ali a célula de interesse, modifica no laboratório e volta. Só que para você voltar, não são células que são ali, que sofreram um tipo de edição, elas saíram do corpo e voltaram. Para você voltar a elas, você precisa limpar a medula desse paciente. Para você dar espaço para essas células, para que elas possam ir para a medula, né? Não só que elas possam encontrar o caminho de volta até a medula, mas que elas possam enxertar ali e começar a elas comandarem a produção do nosso sangue. Então, para isso, eu tenho que fazer quimioterapia, para limpar a medula óssea. eu- Do ponto de vista prático, Karina, segundo você conta sobre toda essa terapia gênica, a lógica sempre foi a questão que você pôs até no começo da dificuldade de doador compatível sem a doença, né? Sem a hemoglobina S, de sickle, que você comentou. E, obviamente,
isso faz com que você leva ao uso da própria célula-tronco. Você corrige, vamos dizer assim, aquela alteração. Qual é o futuro, então, do transplante halogênico nessa jogada? Nos próximos, não digo no próximo ano, que isso aqui é muito recente, mas na próxima década, na anemia falciforme, estou falando no geral, na questão, devido a essa evolução da correção da célula-tronco. Eu tenho uma hematopediatra que é minha amiga e ela é um pouco mais velha, ela foi para a França um pouco antes de mim. E aí ela acabou vendo, né, alguns protocolos de terapia gênica na França, na época em que ela foi, para imunodeficiência, e ela fala assim: "Nossa, quando eu fui, acho que tem uns 20 anos que ela foi, eu pensava, daqui a 10 anos eu não vou mais transplantar ninguém, mas eu continuo transplantando todo mundo". Eu acho que assim, agora a terapia gênica pegou uma atração que 20 anos atrás eu acho que não era a mesma coisa, né? Pelo menos é o que a gente tem visto. Mas eu não acho que o transplante vá desaparecer. Tem vários motivos. O primeiro é que o padrão ouro é o tratamento melhor que tem até hoje, é o transplante de medula óssea do doador que é 100% compatível, do irmão que é 100% compatível. Inclusive, se eu tenho critério para transplantar e eu tenho um irmão 100% compatível, a princípio, os guidelines recomendam que eu não vá para a terapia gênica, que eu vá transplantar. Porque o transplante também tem quimioterapia e tudo isso, mas essa questão da quimioterapia, a toxicidade dela é verdade para um e para outro procedimento. Ah, mas o transplante pode, a célula do doador, atacar o receptor, que é o que a gente chama de doença do enxerto contra o hospedeiro? Pode. Mas no transplante 100% compatível para doença falciforme, a chance disso acontecer é baixa, né? E vem, claro, melhorando, mas a chance disso acontecer é baixa. Então, e é uma terapia muito bem estabelecida em termos de segurança, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ela é segura, ela é eficaz e hoje o que os guidelines recomendam é que se eu tiver esse doador ideal e eu tiver critérios, eu transplante e eu não faça terapia gênica. A segunda questão é que o transplante já tem uma disponibilidade que a gente sabe que é aquém do que precisaria, né? Não só a questão de doador, mas a questão de leito e tudo isso. A terapia gênica também vai requerer leito. Mas tem uma questão que é o custo da terapia gênica, né? E aí a gente embarca numa discussão que pode ser um podcast só sobre isso. Mas o fato é que ela ainda é muito cara. Ela é muito cara na ordem dos milhões de dólares. Então isso é uma grande barreira, porque os sistemas de saúde, e aí, independente do que a gente aqui ache ou não sobre isso, existe uma discussão sobre se os sistemas de saúde devem arcar com tratamentos tão caros, né? Então, essa disponibilidade, a gente vai ter que ver como isso vai acontecer na próxima década. Eu sou otimista em relação a isso, mas porque eu acho que isso tende, como para todos os medicamentos que já foram os mais caros do mundo, isso tende, em algum momento, a melhorar. Mas eu não acho que o transplante vá perder espaço, assim, dessa forma, a ponto de desaparecer para a doença falciforme na próxima década. Ok, interessante mesmo. Daqui a alguns anos, né, provavelmente alguém que tiver aqui, o filho do Luiz, meu filho, vai perguntar para alguma autoridade também quem foi Karina Maio. Parece. Mas hoje eu vou fazer uma pergunta para você, estimular você, porque é uma pessoa que eu sempre li artigo dela, e você teve contato pessoal com essa pessoa. Eu queria que você contasse um pouquinho a tua experiência, vendo mais talvez até o perfil pessoal dela, se você teve um contato nesse nível, mas sobretudo o conhecimento dela nessa área, né, do transplante em si, dos primórdios da terapia gênica, de ter feito alguma coisa que realmente foi novidade na época, que é a doutora Eliane Gluckman. Eu respeito muito, não tenho contato com ela, infelizmente. Uma vez eu a vi de longe só, e você esteve perto, queria que você comentasse dela. Olha, ela é, acho que assim, em termos profissionais, tirando, claro, meus pais, né? Mas meus pais não são médicos, então, em termos, eu me espelho muito neles, no que eu posso fazer profissionalmente de ser, assim, né? Como que eu me comporto profissionalmente para alcançar meus objetivos. Mas ela é, acho que a minha maior inspiração. Ela tá aí, né? Tá ativa, tá viajando, Quantos tá. anos ela tem? Ela falou para mim há Ela pouco, 80 tá e com poucos anos. 80 tá com 85 e
tá viajando, tá ativa, foi receber prêmio no Congresso da Sociedade Americana de Hematologia ano passado, ela recebeu o maior prêmio, né, do Congresso da Sociedade Americana, e ela não para, assim, é uma cabeça brilhante o tempo inteiro, ela tá sempre tendo ideias, e aí você vai, sei lá, tomar um café com ela depois dela ter ganhado esse prêmio, e ela já tem... Você já sai com uns 5.000 ideias, porque ela já teve 3 ideias de estudos, de, sei lá, meia hora que ela ficou ali no congresso, falando, nossa, mas isso aqui a gente poderia fazer, e aquilo ali a gente poderia fazer. Assim, é uma pessoa que é extremamente acessível e disponível para quem trabalha com ela, então é até engraçado. Uma vez eu tenho uma amiga mexicana e ela queria ir trabalhar com a Madame Gluckman, e aí ela disse, mas quem quer ser o contato lá no Eurocord, né, que é o laboratório dela? Eu falei, mas como assim que é meu contato? É ela mesma. Assim, você quer o e-mail dela? Não existe um intermediário ali para quem foi aluno dela, né? Não, é ela mesma. Ela, assim, ela olha o seu projeto, ela, sabe, ela não delega esse tipo de função. Eu acho que isso é extremamente inspirador, porque, afinal de contas, você está fazendo seu doutorado com ela, né? Como foi meu caso, o caso de tantos outros alunos que ela teve. Não é assim, vai ter alguém ali, não. Ela tá vendo, ela tá criticando. Eu sou extremamente exigente, então se não tá no nível que ela quer, você vai trabalhar até ficar no nível que ela queira, né? Mas é engraçado, a gente brinca que quanto mais ela vê potencial em você, mais ela exige de você. Então, isso é muito. É muito engraçado, mas assim, realmente é uma grande inspiração, né? É uma pessoa que tem uma cabeça extremamente inovadora, que não se deixou abater por diversas questões. Ela é judia, né? Ela nasceu no meio da Segunda Guerra, teve todas as questões aí relacionadas a isso. É mulher. Quando ela assumiu a chefia do transplante do Hospital São Louis, em Paris, era muito mais difícil ser chefe mulher do que o que é hoje. Hoje já não é um grande mar de rosas, né? E ela nunca se deixou abater, e ela, enfim, a despeito de tudo isso, ela vai, ela continua, ela faz as coisas dela e continua avançando e não para, né? Faz viagens, assim, vai fazer viagens interessantíssimas, exóticas. Você fala, mas. Pois é, mas ela foi lá, ela fez, e eu acho que na cabeça dela, ela se sente, assim, muito mais jovem do que ela realmente é. E quando você olha pra ela, você também. Se conversa com ela, você também, sabe? Realmente, assim, é uma pessoa que não para. Não para e é muito inspiradora. Com certeza. Uma capacidade, pelo que eu li, né, já, alguns artigos dela, alguns, né, porque são tantos que eu vou te falar, né, para falar a verdade. E é uma pessoa muito inspiradora, assim, do ponto de vista pessoal também. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que tenta dar oportunidades para todo mundo, que tenta ter um senso de justiça, o que na ciência nem sempre é fácil. Então, eu acho que, assim, mais do que a cientista, eu acho que a pessoa, o tanto que ela inspira como pessoa também é muito importante. Alguma coisa, Luiz? Aí não. Quero encerrar alguma? Porque o assunto é que eu tenho um tempo, né? Aqui, o assunto realmente é inesgotável, né? Porque cada ponto que a gente citou daria um podcast, para falar a verdade. Então, o que eu posso falar nesse momento? Primeiro, agradecer, né, a Karina, que divide comigo lá, né, uma quarta-feira no Hospital das Clínicas, uma quarta-feira enriquecedora. Sempre um ensino, dividir com ela um plantão, sempre uma novidade médica. E ela é mãe, esposa, como eu falei para você, cientista, atende os pacientes ali, né, também, que procuram ela. Até vou pedir para deixar aqui, ó, embaixo um contato dela, que ela permite colocar aqui. E agradecer realmente de coração, tá? Eu tinha falado para o Luiz, né, o conhecimento que você tem nessa área de terapia gênica, na prática, né, experimental, inclusive. E queria pedir que você queira falar alguma coisa, algum recado para os jovens cientistas ou para os pacientes de falciforme que te idolatram lá no Hospital das Clínicas. Mas fique à vontade. Esse tempo final eu deixo para você. Alguma coisa, Luiz, hein? Não, gostaria de te agradecer, muito obrigado. Eu não te conhecia, foi uma grande surpresa. Parabéns. Não, gente, obrigada a vocês pelo convite. Foi uma honra vir aqui e estar aqui, conhecer. Enfim, com o Dr. Nelson, que já é, assim, um grande amigo de todos esses anos dividindo o Hospital Dia, né?
tudo, assim, as coisas boas, os perrengues que a gente passa. Então, agradecer o companheirismo, inclusive, que a gente sabe que não é fácil, né? Não, lá Mas eu acho que para os pacientes e para os jovens cientistas o recado é o mesmo, persistam. É, tanto para os jovens cientistas, porque se vocês têm realmente alguma coisa, né, de querer fazer ciência, tudo tem que ser um pouco persistente, não tem jeito. E para os pacientes não perderem a esperança. Eu sei que às vezes a gente fala, mas está falando tanto de terapia curativa, está tão longe da realidade. É frustrante pra gente até, né? Porque tanto paciente que vem, que pergunta pra gente, mesmo ali no hospital dia, né? Os pacientes vêm, eles querem saber mais, mas isso está muito longe. Mas em algum momento, eu sei que isso, especialmente para os mais velhos, é frustrante, porque a gente sabe que isso vai acabar beneficiando muito mais os mais jovens agora, mas em algum momento isso vai chegar. Seja o nosso produto do Einstein, o dia que isso virar um protocolo clínico, né? Eu acho que eu não sei se eu deixei claro, mas ele está todo em fase de laboratório agora, então isso é pré-clínico. A gente precisa ter uma série de testes completos e a aprovação do protocolo pela Anvisa, por comitê de ética. Então, é um processo longo, é um processo extremamente laborioso. Então, isso vai acontecer, mas não é agora. Então, seja o nosso produto, seja algum outro produto, mas enfim, não percam a esperança, porque isso vai, mais dia menos dia, acontecer aqui em algum momento. Ok. Muito Muito obrigado. obrigado, gente. Ó, Obrigada. se prepare para o próximo nosso CrioTalk. Nos vemos, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.